São Paulo, 9 de setembro de 2021. Pela primeira vez, depois de 52 anos, a Justiça entrou no DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, órgão subordinado ao Exército do regime militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. O DOI-CODE era o principal centro de repressão aos opositores do regime militar, com ações de prisão, interrogatório, tortura e desaparecimento em São Paulo e em outras cidades do Brasil. O juiz, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, é conduzido por Ivan Seixas, ex-preso político, jornalista e assessor especial da Comissão Nacional da Verdade. Ivan foi o proponente da ação de tombamento do prédio onde funcionava o DOI-CODE. Quem viesse aqui ia encontrar uma delegacia, mas que só tinha 2 ou 3 salas ocupadas. O resto, todo o prédio era o prédio do DOI-CODE. Por aqui, assim, tem uma parede. Segundo ponto, aqui era a sala de tortura. Vamos dar uma olhada na nova fase. A gente entrava por aqui. Entrava aqui assim. Aqui era a sala de tortura e lá em cima tinha salas também de laboratório. Que lá era choque, a tortura pesada mesmo. Seria aqui. Provavelmente vinha até. Isso aqui era a entrada da delegacia, que era só uma fachada do prédio do DOI-CODE, da OBAN. Um jovem juiz ter a coragem de estar fazendo, a Polícia Civil nunca permitiu que nós entrássemos lá onde eram as celas, onde era a cela forte, onde era o cofre, a sala do interrogatório. Isso aqui era a cela forte. Aqui era a cela forte. Em frente à porta de entrada. E aqui tinha uma porta de... Era a cela forte, hoje é um depósito. Era solitária. Aqui tinha uma porta de ferro, hoje tem um drywall. E aqui embaixo era a sala principal de tortura e a escada que levava para as salas de tortura de cima, que era mais só choque, tal. Aqui pau de arara, tudo era aqui. Quando eu voltei aqui, eu fiquei olhando para a porta, que era tão sufocante, tão escuro. Tinha um portão do lado aqui, que essas janelas aqui eram o alojamento dos soldados. Tinha uma porta que correr e à direita tinha a sala de tortura, que é essa que eles puseram revestimento acústico. E depois puseram umas salinhas que é onde o Herzog morreu, o Manuel Filho morreu, jaulas, né, que tinham grade e colchões no chão. E quando você era tirado para ser torturado, você já ficava alerta, né? Sou eu que vou subir. Então você ficava num estado de pânico. Era um reinado de terror. Hoje é um dia da história do Brasil. Um juiz fazer audiência de conciliação dentro do DOI-CODE. Isso não tem precedente na história. O governo do Estado, o Ministério Público, ele mesmo quis conhecer as dependências. E ele ouviu os relatos das pessoas que por aqui passaram. Isso é a justiça de transição no seu modelo mais vivo. O DOI-CODE era um organismo do Estado comandado pelo Exército, mas composto por uma mescla de membros e agentes
das Forças Armadas, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A gênese, o início do DOI-CODE foi a chamada OBAN, Operação Bandeirantes, que foi fortemente financiada pelos grandes barões da indústria paulista da época, dinheiro recrutado a partir de recolhas que eram feitas junto aos grandes empresários, inclusive com a presença da própria Fiesp, da Federação das Indústrias, e que mantinham essas práticas de tortura a partir do dinheiro privado. E durante todo o tempo houve esse mecenato do mal. Entrava sem fazer isso. Mas também era utilizado para tortura esse espaço? Sim, ou para esconder o preso. Os presos que não podiam ser vistos pelos outros, que iam ser mortos, por exemplo, ficavam aqui, como ficavam no banheiro que tinha lá no fundo. Aqui era o segundo andar, onde tinha as salas de tortura, a cadeira do dragão, onde tinha o pau de arara. Aqui não só meu pai, não só eu, fomos torturados. Então as pessoas ouviam os gritos do lado de fora, né? Não era uma coisa escondida, era aberta, era para aterrorizar a população. A minha mãe ficou aqui nessa cela, ouviu toda a tortura, a mim e a meu pai, e ela olhou e viu o corpo do meu pai com a cabeça envolta em jornais. E ela reconheceu pelas mãos, pela roupa, e aí um torturador gritou para o outro: de quem é esse presunto? E o outro respondeu: esse era o Roque, e eles morreram de rir. Só ela teve a certeza de que era meu pai, mas ela ouviu tudo. Então é um lugar realmente que a gente lembra com muito sofrimento tudo o que aconteceu aqui, os companheiros que eram torturados, as torturas na gente, né? A minha mulher foi presa comigo. Eles faziam barbaridade com as mulheres. Eles faziam barbaridade com as mulheres. Barbaridade, barbaridade. Eu fui torturada dentro da 36ª delegacia, na parte dos fundos que tinha salas de tortura. Ele amarrava todos os fios na gente, todos que eram possíveis. Aqui eles colocavam os fios no ânus e na vagina, e eles ficavam com um fio solto passando, assim, do seu corpo. No dia seguinte da minha prisão, foi presa a Crimeia, que é minha irmã, com os meus 2 filhos. Eu tinha 16 anos quando fui capturado pelo Exército. Eu e meu pai éramos militantes de uma organização clandestina de luta armada, chamada Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, e nós fomos capturados pelo Exército, DOI-CODE, e fomos trazidos para cá. E aqui nós fomos torturados juntos e meu pai foi assassinado um dia depois, quase 2, de ter torturas ininterruptas. Eu não fui morto por mero acaso, né? Mas eu vi muita gente ser assassinada aqui. Aqui é um local de tortura e extermínio. O Estado de Direito, o devido processo legal, morreu aqui. Aqui é o local da morte dos presos políticos, dos jovens estudantes, e também é a morte da justiça. É o local da morte do direito. Aqui, a morte prevaleceu. Estes prédios foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico no ano de 2014. Mas até a presente data, não houve nenhuma ação concreta por parte do Estado para promover a conversão desse espaço em um lugar de memória na cidade de São Paulo. Por este motivo, o Ministério Público Estadual ajuizou no último mês de junho uma ação civil pública
junto à Fazenda Pública Estadual de São Paulo, exigindo a transferência dos prédios da Secretaria Estadual de Segurança Pública para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nesta ação civil pública, o Ministério Público Estadual teve o apoio do Núcleo de Preservação da Memória Política, que ingressou como litisconsorte ativo, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, que entrou como amicus curiae. Essa é uma ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mas que no fundo a gente traz uma vocalização de anseios muito antigos dessas pessoas que aqui estão, dos que sobreviveram, e eu diria até dos que se foram, cuja memória, cuja lembrança certamente estão aqui também a nos inspirar e nos dar o alento de que um dia certamente esse poderá ser um país justo, igual e verdadeiramente democrático. O juiz da causa, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, concedeu uma liminar que garante a preservação do espaço, proibindo novos usos das dependências, inclusive a instalação de outros serviços públicos no local, e convocou a uma audiência de conciliação entre as partes. A tentativa de conciliação se refere às dependências do antigo DOI-CODE, a criação de um espaço de memória no período da ditadura e a tortura que ocorreu aqui. É isso que a gente busca nesta ação, Excelência. Um gesto do Estado de compreensão política e histórica do momento. Com relação à demanda, ela foi trazida resultado de uma enquete civil que durou aproximadamente 5 anos e que há décadas vem lutando por justiça. Nesse sentido, a ideia básica e fundamental é de que este espaço seja transformado num centro de memória. Nós tivemos uma concordância expressa e até muito sensível com a manifestação da Delegacia Geral de Polícia no sentido da liberação do prédio para a cultura. Nós, sobreviventes, queremos a mesma sensibilidade do governo do Estado e não depõe nada contra um governo democrático preservar a memória de um centro de extermínio, de uma ditadura. Pelo contrário, só engrandece. O Núcleo da Preservação da Memória entende que este local está destinado a se tornar talvez o mais importante local de memória da América Latina, o que vai enobrecer inclusive o próprio Estado de São Paulo. Entendemos que um centro de memória neste local, para além de estabelecer a memória histórica, a partir de outras fontes que não as oficiais, trará para as futuras gerações o contato crítico com as causas de outros problemas que vivemos hoje. No momento em que a democracia é agora a bandeira de todo o povo brasileiro. Esse prédio precisa se converter num memorial, num lugar de educação para as gerações mais jovens, para mostrar a eles o que aconteceu nesse lugar. O memorial, ele tem a função de fazer a pessoa ver a realidade e refletir. E a gente precisa mostrar para os jovens, nas novas gerações, que isso existiu e que é inadmissível a tortura ou assassinato por parte do Estado. Nós queremos esse memorial em nome da humanidade, para explicar e rejeitar a tortura e o desaparecimento, que é a barbárie. No cenário atual, é mais do que urgente a gente entender que se a gente não acertar as contas com o passado, se a gente não tratar desse passado abertamente, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros e não vai mudar de página. Portanto, a ideia é transformar esse num lugar de referência na pesquisa, no patrimônio e também sobre memórias difíceis para o Brasil todo e, quiçá, da América Latina. A memória histórica é um bem jurídico garantido pela Constituição que tem direito a conhecer o que houve neste ambiente. Não é? Assim como na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, nós temos importantes centros de memória e pesquisa que, além de trazerem para essas novas gerações a voz de quem foi assassinado, de quem está desaparecido, de quem foi torturado e já morreu, também a visão crítica da conexão entre o passado e o presente. É muito assustador ver jovens hoje nas ruas pedindo intervenção militar, pedindo golpe, pedindo que se rasgue a Constituição, que se feche o Congresso, que se feche o Supremo Tribunal Federal,
porque aí ninguém ganha, é só violência e a violência não constrói, né? A importância das pessoas aqui se refere àquilo que elas passaram, uma situação de tortura, de limitação das liberdades individuais, de violação dos direitos fundamentais, e isso é importante que tenha uma resposta firme de todos, inclusive do Judiciário, enquanto guardião da Constituição, para que isso não se repita, para que essa página que ficou para trás da ditadura, que esperamos que tenha ficado para trás, que ela não volte a se repetir. Isso vai beneficiar a polícia com um outro olhar, né? Não só um olhar histórico, mas como se colocar no lugar do outro, verificar aquilo que se passou com essas pessoas que estiveram aqui. Isso vai reverter não só para um aprimoramento da polícia, mas também em benefício da população que vai ser atendida. A maneira talvez mais evidente de se entender como a justiça de transição no Brasil não se fez é exatamente pelas forças de segurança. E isso passa necessariamente por uma educação em direitos humanos que deita raízes na história, nessa história recente de que nós estamos falando, que se desdobrou em capítulos importantes nesse espaço. Minha expectativa é de que o governo do estado se sensibilize, conheça melhor as propostas técnicas que estão sendo construídas dentro da própria Secretaria da Cultura, para que a gente possa, de fato, continuar sendo pioneiro aqui no Brasil. São Paulo tem toda a possibilidade e capacidade técnica e financeira para continuar na vanguarda da preservação desses espaços. Este é um local vocacionado com o seu destino voltado para dar voz àqueles que tombaram na luta pela democracia.